Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e essa história começou com um telefonema que eu não queria fazer. Não era o tipo de ligação que você faz sorrindo. Era daquelas que vem quando você está com as malas na calçada, o celular com 5% de bateria e o orgulho engolido seco. Alô? A voz do outro lado era grave, impaciente. Fazia anos que eu não falava com meu pai. Pai, é o Lucas. Eu preciso de um lugar para ficar. Por uns dias. Silêncio. Um barulho ao fundo, talvez uma porta se fechando. Depois. Pode vir. Estou em casa. Foi assim que eu fui parar na casa dele, uma construção moderna no bairro Moinhos de Vento, toda de vidro e concreto, cercada por árvores bem podadas e silêncio. Muita coisa mudou desde a última vez que nos vimos, mas a surpresa maior não foi a casa. Foi ela. Helena me recebeu na porta com um sorriso que não alcançava os olhos. Vestia um vestido claro, discreto, e seus cabelos castanhos estavam presos num coque que parecia improvisado, mas perfeitamente alinhado. Não tentou me abraçar. Apenas estendeu a mão. Oi, Lucas. Seja bem-vindo. O olhar dela demorou um segundo a mais que o necessário. Foi sutil, mas senti. A sala parecia cenário de revista, tudo em tons neutros, almofadas simetricamente arrumadas, nada fora do lugar. Mas havia algo estranho. Nenhuma trilha sonora de fundo, nenhuma voz de televisão, nem cheiro de comida. A casa era bela e fria, como se tivesse sido projetada para ser vista, não vivida. Meu pai apareceu logo depois, bateu de leve nas minhas costas, falou algo sobre trabalho acumulado e sumiu no corredor. E foi assim pelos dias seguintes. Ele estava sempre ocupado, trancado no escritório ou sentado no jardim, lendo em silêncio. Helena, por outro lado, circulava pela casa com passos leves, quase sem ruído. Eu ouvia seus chinelos contra o piso liso de madeira, mas nunca sabia de onde ela vinha ou para onde ia. Às vezes, cruzávamos na cozinha. Trocávamos algumas palavras neutras, e depois o silêncio voltava a ocupar tudo. Você se formou em quê, mesmo? Ela perguntou certa noite, enquanto tomávamos água no mesmo instante, lado a lado, sem planejar. Ciência da computação, na UFRGS. Ah, inteligente. Ela sorriu de canto. Vai longe. Fiquei esperando mais alguma coisa, mas ela apenas virou de costas e saiu, deixando no ar o perfume suave que usava, algo com jasmim, talvez. Foi na terceira noite que comecei a perceber. Eles quase não se falavam. Nenhum beijo de boa noite, nenhum gesto de carinho. O jantar era sempre em horários diferentes. Meu pai comia no escritório. Ela, sozinha, na varanda. Eu flutuava entre os dois, como um hóspede inconveniente num lar que já não era mais lar para ninguém. Numa dessas noites, encontrei Helena lendo na sala. Um livro de poesia, com anotações nas margens. Ela olhou para mim por cima dos óculos e fez um gesto para eu me sentar. Tá difícil dormir? Perguntou, sem tirar os olhos da página. Assenti, e nos calamos por um tempo. O abajur ao lado dela projetava sombras suaves nas paredes. O silêncio não era vazio. Era carregado. Ela fechou o livro com calma. Você parece alguém que escuta bem. E você parece alguém que não fala muito. Ela sorriu de verdade, pela primeira vez. Talvez porque ninguém pergunte. Naquela noite, demorei para dormir. Não por causa da casa estranha, nem da presença do meu pai, mas pelo jeito como Helena me olhou quando disse aquilo. Como se tivesse dito muito mais do que parecia. E eu sabia, ali, naquele cenário silencioso e bonito demais para ser de verdade, que nada seria inocente depois daquele momento. Desde que me mudei para a casa de vidro, comecei a perceber que o silêncio ali dentro não era um acidente. Era cultivado. Como se cada pessoa ocupasse um cômodo distinto de um palco, e as cortinas nunca se abrissem. Meu pai continuava sumido a maior parte do tempo. Quando não estava no escritório, estava no quintal, com os olhos perdidos no nada. Às vezes, cochilava na rede, camisa meio aberta, sem notar que o tempo passava.
Já Helena preenchia os espaços com uma presença calma, porém constante, podava as plantas do jardim, reorganizava as almofadas, mexia nos temperos da cozinha. Sempre só. Eu tentei, de início, seguir com a minha vida. Cheguei a visitar amigos, levar o notebook para cafés no centro, fingir que aquele lugar era apenas um ponto de passagem. Mas, conforme os dias avançavam, eu fui ficando. A cada retorno, sentia um alívio estranho, como se aquela casa estéril, por algum motivo, me puxasse de volta. Numa terça-tarde, desci para pegar um copo d'água e encontrei Helena organizando umas taças na cristaleira. Ela usava uma camisa azul de linho e uma saia longa. Quando me viu, levantou os olhos com leveza. "Você não trabalha?" Perguntou com aquele tom meio provocativo, meio curioso. "Trabalho remoto. Dou suporte para uma empresa de software." "Ah. Então você é do tipo que vive escondido atrás da tela." "Só quando o mundo real fica barulhento demais", respondi, de impulso. Ela sorriu e voltou a organizar as taças, como se aprovasse a resposta. As conversas entre nós começaram assim, interrompendo silêncios. Sempre curtas, mas com pontas soltas que pareciam convidar a continuidade. Falávamos de livros, filmes antigos, decoração, e um pouco sobre Porto Alegre, mas quase nunca sobre nós mesmos. Ainda assim, havia um subtexto em tudo. Um cuidado nas palavras. Um limite sendo constantemente testado. Certa noite, encontrei Helena na cozinha preparando um chá. A luz estava baixa, e a chaleira soltava vapor como uma bruma quente entre nós. "Quer?" Ela perguntou, estendendo uma caneca. Sentei à mesa e aceitei. Estávamos sozinhos, como quase sempre. O pai havia saído no início da tarde e ainda não tinha voltado. "Você já pensou em ir embora?" Ela perguntou, de repente. "Daqui?" Ela assentiu, sem me encarar. "Já. Mas ainda não sei se é o momento." Ela riu baixinho. Às vezes, a gente demora para aceitar o que já acabou." Havia tristeza naquela frase, mas também um certo alívio. Como se, ao falar, ela se libertasse de um peso. Ficamos em silêncio por um tempo. Só o som do vento nas janelas preenchia o ambiente. Naquela noite, tive um sonho estranho. Helena caminhava pela casa descalça, os pés quase flutuando sobre o piso. Eu a seguia sem fazer barulho, mas cada passo dela deixava um rastro de luz. Quando acordei, estava suando, o coração acelerado. Eram quase 3 da manhã. Desci para beber água e, para minha surpresa, a luz da sala estava acesa. Helena estava ali, sentada no sofá, enrolada numa manta, com o mesmo livro de poesia do outro dia. "Também insônia?" Ela disse, sem se surpreender com minha presença. Assenti. Me sentei na poltrona ao lado. A luz amarela do abajur era suave, quase íntima. Ela fechou o livro devagar. "O mundo está barulhento demais para dormir, não acha?" "Aqui dentro, não. Aqui é silêncio o tempo todo." Ela me olhou. Um olhar direto, demorado. Como se procurasse algo atrás dos meus olhos. "Mas esse silêncio", ela começou, com a voz baixa, "ele grita. Principalmente quando ninguém tem coragem de dizer o que sente." Fiquei paralisado. Algo se moveu no ar entre nós. Uma eletricidade, uma hesitação. E então, como se algo quebrasse, ela se levantou com a caneca vazia na mão. "Boa noite, Lucas." E desapareceu pelo corredor. Eu fiquei ali por muito tempo, encarando o vazio onde ela estivera segundos antes. Sabia que algo havia mudado. E que, talvez, não fosse possível voltar atrás. Na manhã seguinte, o barulho veio como um estouro num aquário. "Chega, Helena! Chega dessa indiferença!" Era a voz do meu pai, ríspida, alta demais para aquela casa feita de ecos. Desci correndo as escadas. Na sala, os dois estavam frente a frente, como estátuas prestes a se quebrar. "E você acha que o quê?" "Que eu sou uma planta decorativa."
Ela retrucava, voz firme, sem levantar o tom, mas com uma força que cortava o ar. Ele bufou, passou a mão nos cabelos e saiu. Bateu a porta com força, o som reverberando pelas paredes de vidro. Um vaso pequeno caiu da estante e se espatifou no chão. Helena não se mexeu. Ficou ali, em pé, olhando para a porta fechada. Depois, virou-se devagar e subiu as escadas sem me notar. Eu permaneci ali, sem saber o que fazer. Havia testemunhado a primeira rachadura visível do que até então era apenas desconforto sutil. Nos dias seguintes, meu pai não voltou. Nenhuma mensagem. Nenhum sinal. O silêncio daquela casa mudou de natureza. De passivo, tornou-se denso. Um silêncio em que cada passo parecia ecoar mais alto, em que o som dos talheres parecia agressivo. E, naquele silêncio, Helena estava mais presente do que nunca. Passávamos os dias quase como antes, cada um no seu espaço, mas as fronteiras estavam menos definidas. Ela aparecia no corredor quando eu saía do banho. Cruzávamos olhares demorados à mesa. Os silêncios agora tinham um peso quase físico. Na terceira noite da ausência do meu pai, desci até a cozinha para um lanche qualquer. Helena já estava lá, descalça, usando uma camisola clara com um robe por cima. Preparava uma torrada na sanduicheira, e o aroma de pão quente e manteiga invadiu o ambiente. Achei que só eu não dormia, falei, tentando soar casual. A casa não deixa, ela respondeu sem virar, com uma suavidade triste na voz. Sentei à mesa. Ela trouxe 2 pratos, 2 copos de suco. Achei que talvez você estivesse com fome também. Agradeci, e comemos em silêncio. A luz fraca da luminária pendente sobre a mesa nos colocava num cenário quase onírico, tudo parecia ao mesmo tempo real demais e impossível. Depois do primeiro gole de suco, ela suspirou. Você se sente estranho aqui? Demorei a responder. Me sinto deslocado. Mas não desconfortável. Eu também. E olha que eu moro aqui. Ela riu, mas era um riso seco. Levou a mão ao cabelo, desfez o coque com um gesto distraído. Os fios caíram sobre os ombros. Foi nesse momento que nossas mãos se tocaram, ao mesmo tempo que alcançávamos a jarra. Não foi um toque forte. Foi leve. Mas ela não recuou. Nem eu. Ficamos assim, pele contra pele, por um segundo longo demais para ser casual. Quando enfim afastamos as mãos, ela baixou os olhos. Eu me levantei, com o coração batendo no pescoço. Boa noite, Helena. Boa noite, Lucas, ela respondeu, com a voz quase sussurrada. Subi as escadas tentando parecer calmo. Mas por dentro, tudo girava. No meu quarto, sentei na beira da cama. Aquele instante na cozinha se repetia na minha mente como uma cena pausada e ampliada. O toque, os olhos evitados depois, a ausência total de palavras sobre o que aquilo significava. Eu não consegui dormir. Virei de um lado para o outro, o corpo desperto, a mente girando num open de perguntas. O que foi aquilo? Um acidente? Um impulso? Ou um convite? Àquela altura, uma linha invisível havia sido cruzada. E eu sabia que, mesmo sem admitir, estávamos do outro lado dela. Naquela sexta-feira, a casa parecia ainda mais silenciosa do que o habitual. O sol atravessava os vidros da fachada e desenhava retângulos luminosos no chão, mas a beleza daquele lugar parecia apenas destacar o desconforto. Meu pai voltou no final da tarde. Entrei na sala a tempo de ouvir a porta se abrindo. Ele largou as chaves com força sobre a bancada e soltou um suspiro comprido, daqueles que vêm com anos de acúmulo. Helena apareceu no topo da escada. Não disse nada. Apenas olhou. Ele levantou os olhos, e por um instante, os dois ficaram imóveis, medindo a distância que havia entre eles, e que não era só física. Eu vou tomar banho, ele murmurou, evitando o olhar dela. Claro. A voz de Helena era baixa, quase cortante. Subi para o meu quarto e tentei me ocupar com qualquer coisa. Liguei o notebook, mas o cursor piscava numa tela em branco como se zombasse da minha tentativa de normalidade.
A tensão da casa era como um campo magnético. Impossível escapar. Naquela noite, não jantamos juntos. Meu pai sumiu para o escritório. Helena ficou no andar de baixo. E eu fiquei esperando. Não sabia o que. Passava da meia-noite quando ouvi passos suaves no corredor. A maçaneta do meu quarto girou sem pressa. A porta se abriu. Helena entrou. Fechei o notebook imediatamente. Ela estava de camisola e robe, como na outra noite, mas havia algo diferente em seu rosto. Cansaço. Tristeza. E decisão. Posso ficar um pouco? Assenti. Ela se sentou ao meu lado na cama, sem pressa. O quarto estava iluminado apenas por uma luz de abajur. Era suficiente para ver os olhos dela. E o que havia neles? Hoje foi demais, disse, olhando para as próprias mãos. À volta dele, o silêncio. Essa casa eu não sei mais como lidar. Eu não sabia o que dizer. Apenas me inclinei levemente. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim por alguns minutos. Sabe o que é pior? Ela continuou. É perceber que você virou uma presença invisível. Que está ali, todos os dias, mas não é vista. Só ouvida quando é conveniente. Só tocada quando é por obrigação. A voz dela tremeu no final da frase. Eu senti o ombro dela tremer levemente. Aproximei a mão devagar, tocando a dela, dessa vez sem acidentes, sem desculpas. Ela virou o rosto em minha direção. Os olhos estavam úmidos, mas firmes. E ali, no espaço estreito entre a hesitação e o impulso, aconteceu. Não houve palavras. Nem pressa. Apenas a busca silenciosa por conforto onde antes só havia contenção. Ela me abraçou devagar, como quem pede algo sem voz. E eu respondi, sem pensar. Sem medir. Naquela noite, não dormi. Também não posso dizer que vigiei. Apenas estive ali, com ela. Sentindo a respiração dela desacelerar com o tempo. O peso de um corpo cansado de fingir que está tudo bem. A madrugada passou em silêncio. Um silêncio diferente daquele que reinava na casa, não era vazio. Era denso. Intenso. Compartilhado. No dia seguinte, acordei sozinho. A cama já fria do lado esquerdo. Fiquei alguns minutos olhando para o teto, tentando entender o que aquilo significava. Sabia que não era um sonho, mas parecia. Tudo muito rápido, muito próximo, muito errado e real. Desci para a cozinha mais tarde. Helena estava lá, preparando café, como se nada tivesse acontecido. Usava uma camisa branca e jeans, cabelos presos. Apenas me cumprimentou com um aceno de cabeça. Não houve conversa. Nos evitamos durante o dia. Cruzávamos pelos corredores com a cautela de quem carrega algo que pode quebrar a qualquer momento. Mas a ausência de palavras dizia mais que qualquer explicação. Na noite seguinte, ela apareceu na varanda com uma taça de vinho. Eu a observei pela janela do meu quarto por um tempo antes de descer. Quando cheguei, ela me ofereceu a segunda taça, já servida. Você deve estar se perguntando por quê, disse, sem rodeios. Não respondi. Apenas esperei. Eu não planejei. Mas também não me arrependo. E o meu pai? Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Eu passei os últimos 7 anos esperando ele me notar. Quando você chegou, foi a primeira vez em muito tempo que alguém realmente me escutou. Me olhou. Me viu. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que antecede uma escolha. Ou um erro. Eu não sei se consigo lidar com isso, falei, finalmente. Nem eu, ela disse. E tomou mais um gole do vinho. Mas o que já havia acontecido não podia ser desfeito. E sabíamos disso. A partir daquela noite, tudo que era escondido passou a acontecer com cuidado extremo. Cada passo meu pela casa era calculado. Cada troca de olhar com Helena trazia uma tensão invisível que nenhum dos dois ousava nomear.
Começou com um toque de mãos na cozinha, depois um beijo rápido atrás da porta da lavanderia. E, em pouco tempo, passamos a nos encontrar sempre que meu pai saía para o clube ou para algum jantar de negócios. O quarto de hóspedes virou ponto de encontro. As luzes sempre apagadas, as janelas sempre fechadas. Helena chegava com passos leves, quase sem respirar, e saía da mesma forma. Nenhum gesto ousado. Nenhuma palavra fora do lugar. Mas bastava o toque dos nossos corpos no escuro para que tudo que ficava preso durante o dia transbordasse. Havia algo de doce e trágico nos nossos encontros. Como se cada aproximação viesse com uma contagem regressiva silenciosa. Mas, ainda assim, ela vinha. E eu esperava. Não era só desejo. Nunca foi. Eu me pegava observando Helena nos momentos mais banais, podando as plantas no quintal, dobrando panos de prato com perfeição, colocando vinil na vitrola. E cada detalhe me prendia mais, o jeito como ela cruzava os braços ao pensar, o modo como mordia o lábio inferior quando se concentrava. Eu não estava apenas envolvido. Estava mergulhado. Certa tarde, enquanto meu pai tomava banho e Helena regava o jardim, ela me chamou com um gesto. Aproximei devagar. Ela continuou olhando as folhas molhadas. Você devia sair mais, disse, sem olhar para mim. Isso aqui está te consumindo. Eu não quero sair. Mas deveria. Ela largou o regador no chão. Virou-se devagar, com as mãos ainda úmidas. Os olhos dela diziam o oposto do que a boca tentava impor. E, mesmo assim, ela se afastou. Subiu as escadas como se fugisse de algo que sabia não poder segurar por muito mais tempo. A partir dali, começaram os sinais. Uma porta que quase se abriu no momento errado. Um celular esquecido no lugar errado. Um sussurro trocado com tempo demais de eco. O risco estava ficando grande demais. Numa noite de chuva, estávamos no quarto de hóspedes quando ouvimos passos no corredor. Helena se vestiu em silêncio e desapareceu antes mesmo que eu abrisse a porta. Quando saí, encontrei meu pai parado no topo da escada, franzindo o senho. Você ouviu isso? Ele perguntou. Balancei a cabeça, com o coração disparado. Nada demais. Acho que foi só o vento. Ele ainda me olhou por uns segundos, mas não insistiu. Voltou para o quarto, e eu fiquei ali, sozinho no corredor, tentando recuperar o ar. Depois daquele susto, pensei em ir embora. Comecei até a procurar apartamentos pequenos para alugar, enviar mensagens para amigos com vagas. Mas nada parecia razoável. Eu não conseguia simplesmente ir. Uma tarde, Helena me chamou no escritório. Meu pai havia saído. Ela segurava uma caixa com papéis antigos, cartas, fotos. Achei isso no fundo de uma gaveta, disse, mostrando uma carta amarelada que ele escreveu no início do casamento. Olha como ele era doce. Atencioso. Me chamava de minha inspiração. Ela riu, sem alegria. Faz anos que não me chama nem pelo nome direito. Sentei ao lado dela. Ela colocou a carta de volta na caixa e respirou fundo. Eu não sou uma vítima, Lucas. Mas também não sou mais a mulher que ele achava que tinha. Eu não queria cair nisso. Não planejei nada disso. Eu sei. Ela me olhou com uma expressão que misturava culpa, cansaço e desejo. Encostou a cabeça no meu ombro, como fizera naquela primeira noite. Mas dessa vez, tremia levemente. Eu estou me perdendo de mim mesma, sussurrou. E você foi o único que me fez sentir viva de novo. Ficamos assim, em silêncio, por longos minutos. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado no quarto escuro, eu já sabia que algo estava prestes a desmoronar. A intensidade dos sentimentos, o peso dos segredos, a rotina disfarçada, tudo estava prestes a explodir. Mas, mesmo com o medo e a dúvida, eu a puxei para perto e deixei que dormisse com a cabeça no meu peito. Porque, apesar de tudo, eu também me sentia vivo. Pela primeira vez em muito tempo. A decisão não veio como um raio. Foi se formando devagar, dia após dia,
como um nó no estômago que não afrouxa. Até que, numa manhã de céu nublado, acordei e soube, era hora de ir embora. Helena ainda dormia, enrolada no lençol branco do quarto de hóspedes. A luz suave entrava pelas frestas da persiana, desenhando listras no seu rosto tranquilo. Ela parecia em paz. Mas eu não. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Olhei para ela por mais alguns segundos, como se quisesse guardar aquela imagem em algum canto seguro da memória. E então saí. No quarto de cima, comecei a arrumar minhas coisas. Nada muito difícil, eu nunca tinha realmente me instalado ali. A maioria das roupas continuava dobrada na mochila, o notebook ainda na mesma bolsa de quando cheguei. Coloquei tudo no carro ainda antes das 7 da manhã. Não havia barulho na casa. Nenhuma porta abrindo. Nenhuma xícara tilintando na cozinha. Era como se o silêncio, mais uma vez, fosse cúmplice do que eu precisava fazer. Com o motor ligado e o rádio mudo, disquei o número do meu pai. Ele atendeu depois do terceiro toque. Alô? Pai, só para avisar que vou sair da casa hoje. Consegui um lugar para ficar, meio de última hora. Certo. Tudo bem? Ele perguntou, sem muita emoção. Tudo. Precisava tomar um rumo, né? Entendo. Boa sorte, então. A gente se fala. A ligação durou menos de 1 minuto. Não houve pergunta, nem desconfiança. Ele aceitou sem pestanejar que eu sumisse da casa, como se minha presença ali fosse tão passageira quanto qualquer outro silêncio entre eles. Voltei ao interior da casa uma última vez. A sala estava igual, vasos impecáveis, almofadas alinhadas, cheiro de lavanda leve no ar. Helena ainda dormia. Não deixei bilhete. Não mandei mensagem. Fui embora antes que qualquer palavra pudesse me prender ali por mais um segundo. Na rua, o céu começava a clarear, mas as nuvens cobriam o azul com uma camada espessa. Dirigi sem rumo fixo, apenas guiado pela necessidade de distância. O carro parecia pequeno demais para carregar tudo que eu levava, e não falo da mochila no banco de trás. A cada quilômetro, o peso no peito aumentava. Não era culpa por ter me envolvido com Helena. Nem por ter traído, em silêncio, a confiança de um pai que mal se esforçou para me conhecer. Era algo mais profundo, a sensação de que, ao sair, eu deixava uma parte de mim para trás. Parei num posto de gasolina na saída da cidade. Pedi um café e fiquei encostado no capô do carro, olhando para a estrada como quem procura respostas no horizonte. O calor da bebida não aliviava o frio interno. Lembrei da primeira vez que vi Helena, na porta de casa, com aquele sorriso que durava um segundo a mais. Do toque das nossas mãos na cozinha. Das noites de confissões abafadas. Do silêncio compartilhado no escuro. E, acima de tudo, do jeito como ela dizia meu nome. Como quem pedia algo que nunca teve coragem de pedir antes. Ela não me ligou. Nem naquele dia, nem nos seguintes. E eu também não tive coragem de escrever. Algo entre a covardia e o respeito me impediu. Passei dias pulando de sofá em sofá, hospedado por amigos. Dizia que estava organizando a vida, procurando um novo canto. Mas, por dentro, sabia que estava apenas fugindo de mim mesmo. No quarto de hóspedes da casa de vidro, Helena acordaria e encontraria a ausência no meu lugar. Não um bilhete, não um sinal. Apenas um lençol amassado, ainda quente. E talvez isso tenha doído mais do que qualquer revelação. Porque, no fim, a gente não se despediu. E às vezes, o que mais pesa é o que não se diz. Nas semanas que seguiram minha saída, minha vida virou um improviso permanente. Comecei dormindo no sofá do Gustavo, um amigo da faculdade que morava no bairro Floresta. Depois, pulei para um quarto vago na casa de um colega do antigo estágio, no Menino Deus. Nenhum lugar parecia realmente meu. Eram pousos temporários, paredes alheias, copos emprestados, rotinas que não me pertenciam. Trabalhava de forma remota durante o dia, cumprindo minhas tarefas técnicas como um zumbi funcional. À noite,
rolava na cama improvisada com a mente cheia de imagens que eu não conseguia controlar. Helena surgia em flashes, ajeitando o cabelo no espelho da sala, servindo chá em silêncio, rindo baixo de alguma piada minha. Às vezes, era só o som das unhas dela batendo levemente na taça de vinho. Outras vezes, era o cheiro do perfume dela, que surgia do nada e desaparecia antes que eu pudesse ter certeza. Não era obsessão. Era mais sutil, mais cruel. Era como areia fina que gruda mesmo depois do banho, uma memória impregnada nas dobras da pele. Evitei o máximo que pude qualquer contato. Não procurei nas redes sociais. Não mandei mensagem. Sabia que, se visse uma foto dela, uma frase, qualquer rastro de vida cotidiana, poderia desmoronar. E parte de mim precisava manter a distância para continuar em pé. Mas não era fácil. Uma noite, sentei com Gustavo na sacada do AP dele, com 2 latinhas de cerveja e vista para a cidade. Posso te perguntar uma coisa? Ele começou, depois de um gole. Manda. Por que tu saiu de lá tão rápido? Ele se referia à casa do meu pai. Fiquei em silêncio. Olhei o movimento dos carros lá embaixo, como se a resposta estivesse nas luzes vermelhas e brancas que piscavam. Era insustentável, respondi, sem detalhes. Aquele ambiente sufocava. Ele não insistiu. Só assentiu com um gesto curto e mudou de assunto. Mas só o fato de eu ter dito aquilo em voz alta já me fez sentir como se tivesse aberto uma fresta de janela depois de dias num quarto fechado. Aos poucos, comecei a retomar a rotina. Voltei a correr no parcão nas manhãs de domingo. Assinei um plano de coworking no centro para fugir do isolamento. Peguei gosto por cafés pequenos, onde podia observar a vida dos outros andando sem mim. O telefone tocava de vez em quando. Meu pai. Sempre com a mesma entonação. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Tudo certo, pai. Tô me ajeitando. Conversas curtas, objetivas. Nenhuma menção ao que houve. Nenhuma pergunta sobre Helena. Era como se a casa de vidro nunca tivesse me abrigado. Como se eu fosse apenas um visitante esquecido. Certo dia, passando por uma loja de decoração no Moinhos, vi uma vitrine montada com perfeição, almofadas alinhadas, luminárias suaves, vasos de vidro com ramos secos. Na etiqueta, o nome da loja de Helena. Não entrei. Mas fiquei parado ali por alguns minutos, observando os detalhes. Era como estar olhando de fora para dentro da casa novamente. Intocável. Silenciosa. Naquela noite, sonhei que voltava a casa. Estava tudo igual, exceto que ela não estava lá. Eu a procurava pelos cômodos, e a cada ausência, sentia um vazio maior. Acordei com o rosto molhado. Não sei se de suor ou de algo mais difícil de admitir. Só depois desse sonho, percebi que Helena não era apenas um episódio na minha vida. Ela foi uma espécie de espelho. Um reflexo daquilo que eu também temia, a sensação de ser invisível, mesmo estando presente. De se perder nos próprios silêncios. Ela me olhou quando ninguém mais o fez. Me ouviu quando eu mesmo me calava. E, por um breve período, fomos abrigo um do outro. Não sei se ela me esqueceu. Mas duvido que aquele capítulo tenha passado em branco na história dela. E, no fundo, eu nem queria que passasse. 2 meses depois da minha partida, aluguei um apartamento pequeno no bairro Bonfim. 1 quarto, sala e cozinha integrados, um banheiro com azulejos antigos. Nada luxuoso, mas era meu. Comprei uma cafeteira simples, uma prateleira para os livros e uma mesa de madeira que rende só de encostar. Aos poucos, fui me ajeitando ali. Como quem planta raízes finas, sem pressa. O trabalho seguiu, discreto e previsível. Vez ou outra, aparecia uma reunião presencial, algum projeto mais demorado, mas nada que me tirasse da nova rotina. Meu pai e eu voltamos a nos falar com frequência moderada. Ligações pontuais, tom neutro. Sempre sobre coisas práticas, um documento que ele precisava, uma dúvida sobre tecnologia, um comentário sobre política. Nunca mencionamos o que houve.
Nem Helena. O nome dela evaporou das conversas como se tivesse sido proibido sem que ninguém dissesse em voz alta. E mesmo assim, ela continuava ali. Não como uma presença constante, mas como detalhe. Às vezes, estava no modo como eu dobrava a toalha de rosto, do jeito que ela fazia. Outras vezes, surgia no cheiro de um perfume que alguém usava no ônibus e me fazia virar o rosto sem pensar. Estava na escolha do vinho, no gosto repentino por taças de vidro mais finas, na vontade de comprar um lírio branco para a varanda. Helena havia se tornado uma parte do meu vocabulário interno. Mas era uma lembrança silenciosa, discreta, como ela. Eu não soube mais nada sobre ela. Não procurei. Não perguntei. Só imaginei, às vezes, se continuava naquela casa, se seguia cuidando do jardim, se ainda colocava o mesmo disco antigo para tocar nas tardes de sol. Não havia saudade romântica, daquelas que fazem a gente querer voltar. Era outra coisa. Uma memória que doía devagar, mas não sangrava. Um sábado à tarde, sentei num café no centro histórico com o Gustavo. Ele falava sobre uma viagem ao interior, planos de abrir uma empresa própria. No meio da conversa, olhou para mim e soltou: "Tu tá diferente." Diferente como? Mais contido, talvez. Como quem passou por alguma coisa forte, mas ainda tá digerindo. Sorri. Não neguei. Acho que é isso mesmo. Ele não insistiu. E eu agradeci em silêncio. Porque tem coisas que não cabem em explicação. E Helena era uma dessas coisas. Em casa, naquela noite, escrevi algo num caderno velho, coisa que não fazia desde a adolescência. Escrevi que nem todo sentimento nasce para durar, alguns vêm para mostrar que algo estava adormecido em nós. E que, às vezes, a maior conexão que podemos ter com alguém não está no tempo que passamos juntos, mas na intensidade do que sentimos. Helena não foi um amor simples. Não foi nem amor, talvez, no sentido tradicional da palavra. Foi uma colisão. Um mergulho na solidão de outra pessoa. E, ao tocar a dor dela, entendi melhor a minha. Eu não me tornei outro homem por causa dela. Mas vi um lado meu que estava escondido. Um lado que precisava olhar para alguém de verdade, e ser olhado de volta. Agora, com a vida em nova marcha, os dias passando sem sobressaltos, entendo que certos laços não se rompem. Eles se acomodam. Viram silêncio. Mas um silêncio diferente daquele da casa de vidro. Um silêncio que não oprime. Que não engole. Um silêncio que fica. E que, às vezes, grita. Helena me ensinou isso. Me ensinou o peso do silêncio. E o quanto ele pode gritar quando você não está pronto para escutar.